Olá, boa tarde. Que prazer imenso estar aqui. Infelizmente não pude estar presente fisicamente, mas ainda bem que a gente tem a tecnologia para nos ajudar. E é muito bom poder partilhar um pouco da minha história, da minha trajetória com vocês. Então, eu sou Ju Queiroz, Juliana. Eu sou fotógrafa já há 6 anos. Sou formada em psicologia e hoje eu trabalho com mulheres, com empoderamento feminino através da fotografia de corpos reais. Então eu sinto que para a gente trabalhar, trazer, né, esse tema da fotografia com o processo de aceitação do próprio corpo e apropriação disso, eu sinto de trazer um pouco da minha trajetória. Porque, afinal de contas, eu passo um tempo curto com as minhas clientes. É intenso, mas é curto. E a minha trajetória dentro desse processo todo é muito semelhante à da maioria das mulheres. Então eu espero que contribua. Desde pequena, desde quando eu era criança, assim, eu tenho memórias muito vivas dessa época. Eu sempre fui cobrada pelo meu corpo, cobrada pela minha beleza, é, muita comparação entre eu e a minha irmã. Então, eu sou de uma família em que meu pai era gordo, bastante gordo, e havia uma pressão muito grande em cima do meu corpo, corpo de uma criança, né, gente? E, e eu nunca fui uma criança gorda realmente, mas eu já sofria com essa pressão estética e com a gordofobia dentro da minha própria casa. Então, eu iniciei assim dietas e coisas para emagrecer. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, 10 anos no máximo, quando eu fui a primeira vez a uma nutricionista para emagrecer 5 quilos. Se a gente for olhar as fotos, se a gente for olhar as fotos de quando eu era criança, eu não era uma criança gorda. Então, já começa desde cedo, né? Os elogios, a minha irmã, que sempre teve um corpo padrão, magra, de cinturinha fina, pernas grossas, torneadas. Havia muita comparação entre nós duas, porque eu era gorda e ela era magra, eu era inteligente e ela era bonita. Então isso vem assim desde muito cedo, né? E existe, né, esse estereótipo, essa construção de uma imagem que já vem assim em gerações, né? É fruto do nosso sistema, é fruto do que o capitalismo exige e quer de nós. Então isso já começa assim desde bem cedinho. Eu me lembro assim de adolescente de ler muitas revistas, dessas revistas teen, tipo Capricho, eu não lembro quais são as outras, mas como essas imagens que eu vinha ficavam impregnadas assim na minha mente. Eu tinha uma pasta com recortes de revistas de mulheres que eu achava bonita e que eu me espelhava e que eu gostaria de ser. Isso adolescente, assim, uns 12, 13 anos, criança para adolescente. E essas revistas elas têm assim um poder muito grande sobre a construção da nossa imagem. E começou ali também, né? Todo esse processo, eu sendo cobrada pela minha família por um corpo que eu deveria ter e recebendo como estímulo, recebendo como uma padronização, como né, um modelo a ser seguido, essas mulheres das revistas que a gente bem sabe que são irreais, né? E qual o que isso pode acontecer, né, com uma criança, uma adolescente recebendo tudo isso desde cedo, desde muito cedo. Então a gente já tem ali assim, até dentro da construção da nossa sociedade sobre o que é ser mulher, o que é ser menina, desde bebê a gente recebe esses estímulos, né? De imagem, de corpo, a gente recebe críticas, recebe elogios desde crianças, que o corpo tá bonito, que o cabelo tá bonito, que o cabelo tá feio, que ela tá gorda, que ela precisa emagrecer, que ela precisa se arrumar, que menina não senta de perna aberta, que menina fala baixo. E isso tudo também contribui
para a construção da imagem do nosso corpo, né? Então, quando eu cheguei na juventude, ali para a faculdade, 17, 18 anos, eu entrei mesmo num looping infinito de tentativas de emagrecer, de tentativas de entrar nesse padrão, né, de entrar nesse corpo que não me pertence, mas que eu buscava. Então, eu fiz dietas malucas, muito malucas, de tudo que vocês imaginarem. Fiz exercícios físicos numa intensidade que não era saudável para o meu corpo. E um eterno sofrimento. Um eterno sofrimento porque eu olhava para o meu corpo e via uma aberração, via uma coisa que não era aceitável. E todas as pessoas, meus amigos, todo mundo falava: nossa, Ju, você é tão bonita de rosto, você bem que podia emagrecer. E isso foi assim, percorrendo, né, por toda a minha vida. E na juventude isso foi assim, muito forte, né? Porque eram muitas horas investidas, muito dinheiro gasto em procedimentos estéticos, né, em salões de beleza e todas essas coisas. Não estou dizendo que isso seja ruim, tá, amadas? Estou dizendo que isso é uma construção e que isso é um padrão imposto e que as mulheres não se questionam se elas querem seguir esse padrão ou não. E a gente vai no piloto automático, né? Então, nessa fase assim da minha vida, foi uma fase que eu estive bem mais magra, bem mais, né, fitness, como a gente diz por aí. Eu tenho assim fotos da minha época de faculdade, uma época muito trash assim da minha vida, que eu tava afundada em processos, uso de drogas e coisas assim. E eu estava realmente muito magra e como isso me deixava bem, como esses elogios, sem as pessoas saberem o que estava por trás disso, me deixava bem. E isso assim me acompanhou, né, durante a minha juventude. Saindo da faculdade, eu fui trabalhar em Lucas do Rio Verde, conheci meu ex-marido e a gente se casou. Gente do céu, só de lembrar assim me dá um... Ai. As nossas brigas, desde o início do namoro, no fim das contas, na última etapa assim da briga, o checkmate, sempre vinha a fala do meu ex-marido sobre o meu corpo. Que eu não me cuidava, que eu não ia pra academia, que eu não fazia dieta. E eu tava num fluxo de trabalho assim muito intenso. Eu trabalhava numa fábrica, então era trabalho quase que 24 horas, não tinha horário, não conseguia cuidar de mim realmente. E isso sempre pautava as nossas discussões e pautava a nossa relação. A gente ficava bem quando eu estava fazendo dieta, quando eu estava de modo super restritivo com a alimentação, quando eu estava paranoica, assim, em fazer atividade física. Eu cheguei uma época, assim, que eu comia muito pouco, fazia Muay Thai 6 vezes por semana, andava de bike, corria, era, assim, um excesso. E aquilo ia construindo, assim, a base da minha relação. Olha como isso é grave. E como isso foi reforçando assim essa visão sobre o meu corpo, essa visão sobre quem eu sou e o lugar que eu ocupo no mundo. Era meu ex-marido, né? Era meu marido na época, era a pessoa que eu escolhi para ficar comigo. E, e ele me cobrava muito isso. Não só ele, né? Eu já tinha tudo isso dentro de mim, dentro de toda essa construção, de toda a minha vida, da minha história. Isso já estava dentro de mim e ele era ali só mais uma pessoa importante, me cobrando isso e reforçando, né, esses comportamentos que são super nocivos para nós. Então, assim, meu casamento acabou, né, gente? Não em decorrência disso, mas isso também foi um ponto, que eu vou chegar lá. Então, foi dessa forma. E aí eu engravidei, né? Eu engravidei em 2015.
Não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez bem difícil. Muita luta para estar dentro do peso ideal para uma gestação. Eu tive um médico absolutamente gordofóbico. Ele xingava as mulheres que estavam gordas. E eu me lembro da primeira vez que eu fui consultar com ele, que eu tive insônia, diarreia e passei mal no dia anterior de medo de chegar lá e o que ele ia me dizer. Então, passei assim a gravidez toda cuidando, absurdo, mas o foco não era a minha saúde, porque a minha saúde estava perfeita, estava boa. Eu sempre me alimentei muito bem, mas o foco era realmente não engordar e ter muito medo de ter todos esses quilos a mais para perder depois. No fim das contas, eu acabei engordando uns 15 quilos, eu nem me lembro muito bem. E correu tudo bem. Cada vez que eu ia subir na balança do meu médico, eu ficava ansiosa, eu tinha crise de ansiedade, ficava tensa. Cheguei a chorar, assim, algumas vezes. Então, toda vez que eu ia lá, eu fazia um esforço, umas semanas antes, uns dias antes, para que se eu tivesse mais gorda, eu pudesse estar um pouco mais magra naquele dia. Marcava as consultas para de manhã, que é quando a gente está mais levinha, e a minha gravidez foi assim. Eu tive florinha, de parto natural, tudo bem, tudo maravilhoso. E aí vem o puerpério, né? Ai, quem tem filhos aqui sabe, sabe como que é a gente se encontrar ali naquele lugar com aquele corpo que nós não somos preparadas para olhar. Então, eu me vi ali com uma barriga flácida, com uma barriga mole, com peitos inchados, doloridos e todo o meu corpo voltando, né? Voltando ao seu estado natural. E o corpo da mulher depois de uma gravidez nunca volta a ser o mesmo. Eu acho que é impossível, né, gente, você gerar uma vida dentro do seu corpo e ele voltar a ser o que você era antes. Até porque a maternidade ela é altamente transformadora e ninguém volta a ser o que era antes de ter um filho. Então, eu me vi naquele corpo que eu odiava, que eu refutava, que eu tinha nojo, que eu tinha vergonha. E isso influenciou, assim, na minha vida como um todo e principalmente também no meu casamento, né? Ele não me via, ele não gostava de mim, ele não me tocava, ele me cobrava para eu voltar a malhar, para eu voltar para academia. E, e durante todo o processo da maternidade eu também fui em busca de informação, né? Sobre todo, comecei a minha caminhada de busca de informação sobre essas coisas aí, porque eu tenho uma menina e eu não queria que ela sofresse tudo que eu sofri. Então eu comecei ali a tomar consciência sobre os caminhos que me trouxeram até aqui. E com 4, 5 meses que a Flora tinha nascido, eu voltei para o Muay Thai e eu quase desfaleci assim, realmente durante algumas aulas. Porque é isso, né, manas? Puerpério, a gente dorme pouco, a gente come mal, a gente mal escova os dentes de manhã. A minha filha mamava muito, sempre mamou muito. Então eu me sentia muito fraca, eu me sentia estranha, eu sentia vergonha, né, do meu corpo, de estar ali no meio daquelas mulheres. É, e eu passei muito mal durante várias vezes, por isso, por me sentir muito fraca e por estar num momento em que o meu corpo, a minha mente, a minha vida estava voltada para a Flora, né? Que o puerpério é isso, a gente acaba se concentrando mais aí no bebê. Então eu comecei nessa busca novamente e sempre frustrada, né? Sempre frustrada porque eu dormia muito pouco, eu não tinha força, eu não tinha ânimo, eu não tinha disposição para fazer nenhuma atividade física de alta intensidade, nesse sentido, de sempre querer buscar esse corpo, sempre querer buscar esse padrão. Então, durante, né, todo esse primeiro ano assim da minha filha foi meio turbulento nesse sentido, mas
Eu buscava trazer também essa consciência para o meu ex-marido, de que o meu corpo estava voltando ainda, que eu precisava dar um tempo para ele, mas isso para ele sempre foi uma grande questão, né? Depois que a Flora completou 1 ano, eu comecei a pedalar. Foi uma atividade física que eu gostei muito, mas mais uma vez, o foco não era a minha satisfação, o foco não era a minha saúde, o foco era o meu corpo, o que eu queria atingir com aquela atividade, né? Então, foi um período assim bem complicado, porque os homens não estão preparados, e nem nós, né? Muitas vezes, para essas mudanças que a maternidade traz para o corpo e para a vida da mulher como um todo. E aí ele me cobrava muito isso quando eu voltei a pedalar, quando eu comecei a pedalar, porque ele era ciclista na época. Foi um momento em que a gente conseguiu ali se reconectar, porque eu estava ali agindo realmente em prol daquilo que ele sempre me pedia. E eu gostei muito, foi uma fase ótima nesse sentido de que eu me sentia muito bem, eu me sentia mais disposta, porque a atividade física é maravilhoso, tem que ser feito, mas com consciência, com objetivos claros, uma intenção clara sobre aquilo. E, e foi assim algo que realmente foi muito bom para mim. Mas mais uma vez o objetivo não era aquilo, né, que deveria ser. E aí que eu me mudei para Chapada dos Guimarães em 2019. 2019? 2018. Eu mudei para Chapada dos Guimarães. E aqui em Chapada eu conheci uma professora doutora da UFMT, a Malu Jimenez, que algumas de vocês devem conhecer, a Johanna eu sei que conhece. Conheci a Malu aqui em Chapada, ela é daqui. Na época ela estava em processo ainda de final de doutorado sobre o tema gordofobia. E aí eu conheci esse lindo trabalho que ela faz, de muita consciência e de muita luta. Até tá o cartazinho dela aqui. Eu conheci a Malu e foi um boom na minha cabeça. Foi uma explosão assim. Parece que ela tirou de mim todos aqueles véus que encobriam a minha visão. E eu entendi que eu não sou uma mulher gorda. E isso foi assim revolucionário. Eu entendi o meu lugar, eu entendi o meu lugar no mundo, eu me apropriei desse corpo que eu tenho. Comecei, né, gente? Não é algo que você acorda um dia ou lê alguma coisa, ou ouve uma palestra, como a gente está fazendo aqui, participa de uma roda que a sua cabeça muda por completo. Mas é um processo. E eu falo que ter conhecido a Malu e ter entendido mais sobre a gordofobia foi altamente revolucionário na minha vida. Porque até então eu sofria de gordofobia sem ser gorda. Eu era e ainda sou, né? Estou aí desconstruindo esses conceitos, muito gordofóbica e não sabia de nada disso. E me via cobrando da minha filha, me via com medo da minha filha engordar. A Florinha é uma criança grande, ela não é uma criança gorda, ela sempre foi fofinha, né? Porque mamava muito, sempre comeu muito bem. Mas eu me via cobrando para ela não comer, para ela não repetir o prato do almoço, que estava muito gostoso. Me via cobrando de colocar ela intensamente em atividades físicas, porque dentro de mim era esse o medo, de que ela fosse uma mulher gorda e que ser gordo é ser doente, ser gordo é ser feio, ser gordo é ser sujo, né? Quando a gente fala de corpo e de beleza, a gente também tem que trazer esse assunto sobre a gordofobia, que é muito, muito, muito importante e é um preconceito estrutural e estigmatizado, assim, que estigmatiza os corpos. Ele é sistêmico. E ter conhecido a Malu foi muito transformador realmente, porque eu comecei a entender esses conceitos e a entender qual é o lugar do meu corpo. E aí eu comecei o meu processo realmente de libertação. Deixei de usar as roupas que me incomodavam, mas que me deixavam mais magra. Deixei de fazer dietas alucinantes, que eu ainda estava nessa busca ali naquele momento, e deixei de fazer essas dietas.
eu deixei de me cobrar por fazer uma atividade física com essa finalidade, porque eu olhava no espelho, me via gorda, me via feia e, e eu me cobrava, me culpava. É tipo um ciclo assim vicioso, porque eu me cobrava de não ir, me sentia culpada, mas não tinha forças para ir, porque o meu objetivo era um objetivo que não fazia mais sentido para mim. Então, naquele momento ali também, eu comecei a soltar isso. E ir pedalar, e ir fazer as coisas que eu gosto, porque eu gosto e porque faz bem para minha saúde. E se hoje eu não tô legal, hoje eu tô cansada, hoje eu só quero ficar em casa, eu fico, sem culpa e sem, sabe, sem essa pressão que a gente vive. Então, é, quando eu me mudei para Chapada, começou esse processo, eu comecei a me libertar, comecei a mudar meu estilo, a encontrar realmente qual era o meu estilo. Cortei o cabelo, eu tinha um cabelão bem grandão, cortei o cabelo e comecei a trabalhar com a Malu. Eu sou fotógrafa apoiadora do projeto dela, que é o Lute como uma Gorda. Inclusive, nós temos aí um livro que saiu com a tese de doutorado dela, e todo o livro tem fotos minhas que eu fiz com ela e outras mulheres gordas. Então, eu comecei a trabalhar com ela e entender e estudar, e pouco a pouco eu fui começando a compreender essa minha trajetória e por que que eu cheguei até aqui sofrendo tanto com o meu corpo, que é um corpo absolutamente normal, como todos os outros. Não há nada de errado nisso, mas era uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, de se olhar no espelho e não se reconhecer enquanto mulher, enquanto ser humano. Então, ter estudado e ter compreendido tudo isso, assim, foi muito forte. E aí, o que aconteceu, né, gente? Eu me separei. Eu me separei. Por diversas vezes, eu e meu ex-marido, a gente brigou, porque ele falou que depois que eu conheci a Malu, eu tinha decidido que eu seria gorda. Então era essa fala dele todas as vezes em que a gente discutia, que eu tinha abandonado a minha vaidade, a minha beleza, porque eu estava fazendo apologia à obesidade, e isso é o que a gente escuta muito por aí quando a gente vai falar sobre a luta anti-gordofobia. Então, ele me cobrava isso e no fim das contas a gente acabou se separando. Não foi esse o motivo da separação, mas isso também estava ali. Como foi algo que sempre pautou assim a nossa relação, então isso também veio à tona quando a gente se separou. Porque ele falou que não tinha mais tesão em mim, que ele não me achava mais bonita, que ele não tinha vontade de me beijar, de me tocar. E isso se arrastou por mais ou menos um ano até culminar realmente na separação. Então imagina, né, eu conheço várias mulheres que têm relações assim como essa que eu tive e que são infelizes. E eu era muito infeliz dentro dessa relação porque eu não me sentia amada, não me sentia desejada, não me sentia acolhida, não me sentia bonita. Porque além da nossa autoaceitação, quando nós estamos nesse processo que a gente não se reconhece, que a gente ainda não está nesse avanço na caminhada, a opinião das pessoas e o que elas pensam sobre o nosso corpo se torna muito importante. Então eu me separei, e me separar também faz parte desse processo de libertação, porque aí eu entendi assim, realmente quem eu sou a partir daquele momento. Porque quando a gente vive um relacionamento abusivo, a gente não se dá conta que a gente está ali naquele lugar. E a gente se anula e a gente se diminui. E era assim que eu me sentia. Eu me sentia uma mulher sem brilho, uma mulher sem amor. Então, me separar foi maravilhoso nesse sentido, porque eu realmente encontrei comigo mesma. E aí, 3 meses depois da separação, eu fui fazer o meu primeiro ensaio fotográfico. Eu ser fotografada profissionalmente por uma pessoa. Depois de tanto tempo trabalhando com fotografia, eu nunca tinha sido fotografada. Então, em 2019, eu fui fotografada pela Ingrid, uma grande amiga maravilhosa.
E aquele ensaio foi outro boom assim na minha cabeça e na minha vida, porque eu nunca tinha sido fotografada. Eu estava num momento de reformulação. Nem estava ainda no momento de reformulação, mas eu estava num momento de crise com o meu trabalho. Porque eu me mudei para Chapada, eu não conhecia muita gente, eu comecei a trabalhar com hospedagem aqui e, e a fotografia foi ficando de lado, porque as pessoas não me conheciam aqui. Eu era conhecida lá no norte do Mato Grosso, mas não aqui nessa região, né, de Cuiabá, Chapada. Então as pessoas não me conheciam, eu tinha poucos trabalhos, fazia algumas coisas. Na época eu fotografava famílias, então eu passei 5 anos, não, 4 anos, fotografando famílias, partos, gestantes, bebês, festinhas infantis e de tudo um pouco nesse sentido. E eu tava num momento em que eu não tinha muito trabalho, eu tava frustrada por isso, porque a fotografia sempre foi a minha paixão, meu amor, a minha missão realmente. E, e aí ter feito aquele ensaio fotográfico foi um marco assim na minha vida. Em todas as palestras, lugares que eu vou e eu falo sobre a minha história, eu conto sobre esse ensaio, que foi muito forte. No dia anterior, a, a data marcada para o ensaio, eu passei muito mal. Eu passei o dia inteiro de cama chorando. Eu não conseguia nem tirar o pijama, eu não conseguia comer. E na minha cabeça só rondava pensamentos assim: você é feia demais para fazer isso. Você é gorda demais para tirar a roupa. Você não é digna disso que você vai fazer. E aí todas essas frases que foram ditas para mim durante toda a minha vida, elas emergiram naquele dia de uma forma tão forte que eu liguei para a Ingrid para desmarcar o ensaio. Eu tava assim de cama, uma amiga foi me resgatar, me tirar do fundo do poço aquele dia, para me trazer de volta essa consciência do porquê eu tinha me proposto a viver aquilo e porquê eu estava ali, né? E me lembrar de tudo isso. Eu liguei para Ingrid, eu ia desmarcar o ensaio e aí eu tive uma conversa muito maravilhosa com ela, que ela me esclareceu, né? Todos esses processos, que é normal e que tinha a influência da lua, né? Eu também sou bem conectada aos ciclos lunares, aos arquétipos, aos estudos de sagrado feminino. Então ela me trouxe também essa fala sobre a lua e sobre o momento que a gente estava vivendo e que estava tudo bem eu me sentir daquele jeito. Mas que a gente não devia desmarcar porque a gente tinha proposto viver isso juntas. Então, tudo bem. Eu falei, ok, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Eu acordei no dia seguinte muito ansiosa, com dor de barriga, com falta de ar, uma crise mesmo de ansiedade. Fui fazer o ensaio com a Ingrid, a gente foi para um lugar que é muito especial para mim aqui na Chapada. E foi chegar assim no ensaio, ela começou a fazer as primeiras fotos e eu comecei a sentir assim um poder dentro de mim que eu nunca tinha sentido. E naquele dia exatamente eu entendi, cara, eu preciso trabalhar com mulheres. Eu preciso resgatar isso em mim, eu preciso resgatar essa relação, essa confiança entre as mulheres e principalmente eu preciso voltar a olhar para mim, olhar para o meu corpo, olhar para quem eu sou. E eu fiquei assim reverberando aquele ensaio por muito tempo. E aí tem uma foto que eu gosto muito de contar essa história. Tem uma foto específica desse ensaio que ela tirou de cima. Eu tava deitada assim no chão e ela tirou uma foto de cima. E eu lembro que quando eu vi essa foto, eu tive um nojo muito grande do meu corpo. Eu amamentei a Flora até quase 3 anos. Eu já fiz uma cirurgia plástica, uma mamoplastia redutora, há uns 11 anos atrás, 10, 11 anos. Essa mamoplastia eu fiz falando pra mim mesma que os meus seios eram muito grandes e que eu tinha dor nas costas, mas o fato é que eles não eram tão grandes assim, eles só eram caídos. Eu tenho sangue indígena, eu tenho uma tendência a ter flacidez, e tá tudo bem, né? Hoje tá tudo bem. E a Florinha mamou muito.
Meu peito ficou muito grande, depois ele ficou pequeno de novo e murchou e caiu. E ter visto aquela foto com o meu peito todo mole, estranho, assim, eu tenho muitas estrias, né, por toda essa mudança, né, que a minha pele sofreu. Eu me lembro de ver aquela foto e de sentir uma repulsa, uma vontade de chorar e imaginar assim, caraca, é assim que os meus companheiros me veem quando eu tô fazendo sexo. É assim que as pessoas me veem. E eu não tinha consciência, porque o ensaio fotográfico é isso, né? A gente se vê por ângulos que a gente não costuma ver. E essa foi uma das fotos que eu escolhi do meu ensaio, por ela ser tão significativa. Eu passei uns 2 meses olhando para essa foto quase todos os dias. Olhando, entendendo, olhando porque eu sentia quando eu via aquela foto, me acolhendo, compreendendo tudo que me trouxe até aqui, porque que eu tenho essa visão do meu corpo. E até que eu passei a olhar essa foto e aceitá-la. Aceitá-la é um processo, né? Não é uma foto que foi rapidamente internalizada em mim, que eu conseguia ver beleza naquilo. Hoje eu consigo ver. Mas naquela época foi primeiro o passo de aceitar como o meu corpo era. Então, ter visto as fotos, ter visto como eu me senti naquele ensaio e como a Ingrid conseguiu me mostrar uma beleza que eu não via. Mas eu já estava nesse caminho, nessa busca, né? Naquele momento eu entendi que eu precisava mudar o nicho de trabalho e que eu gostaria muito de vivenciar isso com outras mulheres. E aí que eu, né, no final de 2019, eu iniciei o projeto Lobeiras, porque assim como muitas de nós, eu comecei a ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aquilo também foi, uau, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso resgatar essa mulher selvagem dentro de mim. Eu iniciei, então, a leitura do livro, comecei esse projeto, Lobeiras, que eu tava, assim, fervendo de ideias, fervendo a minha cabeça de ideias e projetos que eu queria fazer. E em 2020 veio a pandemia. E para muitas de nós, a pandemia foi um momento, assim, o isolamento, né? Porque a gente ainda tá vendo a pandemia. O isolamento foi um momento de muita introspecção, de reencontrar comigo mesma, com a minha verdade, com quem eu sou. E como a minha cabeça estava fervendo de ideias naquela época, fervendo, eu estava assim, iniciando um projeto, iniciando um novo nicho de trabalho, e veio o isolamento e a gente teve que ficar em casa. E a minha cabeça com muitas ideias. Então, eu acho que com uns 10 dias de isolamento, eu iniciei uns autorretratos. Comecei a experimentar me fotografar. Eu nunca tinha feito isso. Sempre tinha fotografado outras pessoas, mas nunca tinha fotografado a mim mesma. Comecei a experimentar uns ângulos, umas coisas diferentes. Comecei a experimentar me fotografar nua. E nesse processo todo de refletir também sobre quem eu sou. E aí eu comecei a experimentar coisas diferentes e a usar mesmo todo o meu conhecimento em fotografia para trazer em imagens aquilo que eu estava sentindo como um diário. Então eu fiz autorretratos por 40 e poucos dias, todos os dias. Acho que tiveram dias que eu não fiz, claro. Tem dias que a gente não tá muito legal. E até nesses dias, em alguns desses dias, eu me propus a me fotografar para trazer essa sensação e trazer esse mix de emoções que o isolamento trouxe para nós. E aí, junto com esses autorretratos, a gente iniciou. Eu falo a gente porque foi uma construção mesmo. Eu falo que foi intuído, canalizado assim por mim, mas foi um trabalho em construção também assim com outras mulheres que agregaram ali.
eu iniciei durante o isolamento, durante a pandemia, a jornada de fotografia e autoconhecimento. Como uma forma, assim, um desejo absurdo de compartilhar com outras mulheres tudo aquilo que eu estava sentindo e todos os entendimentos que se faziam claros na minha cabeça sobre o meu corpo, fazendo esses autorretratos. Então eu iniciei a jornada, eu não lembro qual foi o mês que eu fiz a primeira turma da jornada, mas eu acho que foi ali por março, abril, foi bem no início mesmo da pandemia. E foi inicialmente como uma forma de juntar as amigas para a gente se fotografar e trocar ideia. E também como uma forma de gerar uma renda extra para mim durante aquele momento que eu estava sem trabalhar. E isso se tornou uma coisa muito grandiosa. Eu fiz 5 turmas no ano passado, 2020. Mais de 200 mulheres passaram pela minha jornada, que iniciou com essa ideia de ser um grupo em que a gente ia se fotografar todos os dias, fazer umas reflexões e só isso. Mas o que aconteceu, mulheres, foi uma coisa tão esplêndida, tão grandiosa, que eu não tinha consciência que eu estava encabeçando um projeto daquela magnitude. Então, isso foi também se transformando ao longo das turmas. E o que eu vi, assim, muito grande, é por isso que eu trago a minha história para vocês, como eu identifiquei dentro da jornada, dentro das turmas da jornada, muitas mulheres com a trajetória semelhante à minha, com as mesmas questões que eu, com corpos dentro do padrão e que estavam se sentindo horríveis, que não aceitavam partes do seu corpo, que não aceitavam coisas sobre si mesma. E eu comecei ali a perceber o quanto a nossa sociedade é doente. Eu já estava ali, né, entendendo um pouco disso, mas vivenciando isso com as mulheres da jornada tão intensamente, porque eram 21 dias, todos os dias, né? E eu fiz turmas uma atrás da outra por 5 meses. Então, ver tudo aquilo foi tão forte para mim, entender, sabe, como que esses processos se dão, por que é que a gente chega nesse ponto de se colocar numa mesa cirúrgica, se colocar num risco de vida para ter um corpo padrão, para ter uma barriga tanquinho, para ter um nariz fininho, para ter o queixo quadrado. A gente vê uma padronização dos rostos e dos corpos, né, muito fortes. E o quanto isso estava ligado ao nosso sistema, ao sistema que a gente vive, capitalista, patriarcal, machista, sexista, gordofóbico, homofóbico, toda essa doença que a gente vê generalizada na nossa sociedade. E como isso era danoso, como, o quanto isso massacra e mata as mulheres. Então, a jornada, sim, foi um momento muito importante, porque até então era a minha caminhada ali sozinha, entendendo o meu processo, entendendo a minha história, mas eu estava só. Quando eu me juntei com outras mulheres e que eu pude perceber o quanto todas nós estamos imersas nesses conceitos, estamos imersas dentro do mito da beleza e a gente nem sabe sobre isso, e o quanto nós estamos doentes, o quanto nós estamos nos matando dia a dia por causa disso, foi que eu comecei a pensar uma outra forma de trazer o meu trabalho. A jornada foi assim um marco muito importante, sabe? Especialmente pelo fortalecimento dentro do coletivo, junto com outras mulheres, porque quando a gente está em matilha, as lobas reunidas, quando a gente está entre mulheres, a gente quebra essa barreira que é imposta pelo mito da beleza, de que as mulheres são rivais, de que as mulheres são fofoqueiras, invejosas, enfim, todas essas coisas que falam sobre a gente. Quebrar essa barreira, poder me aproximar das histórias dessas mulheres, desses corpos, muitos corpos massacrados
poder me aproximar disso foi o que me trouxe hoje, assim, foi um grande passo que me trouxe hoje para o trabalho que eu desenvolvo. Então, eu mudei depois da pandemia e da morte do meu pai, também em decorrência do Covid. Eu decidi mudar a proposta. Eu mudei, né? Tirei o nome do projeto Lobeiras, porque eu já não estava mais nesse resgate da mulher selvagem. Eu estava já voltando o meu olhar realmente para a visão do corpo. Como que a gente constrói essa visão do nosso corpo, como a gente pode desconstruir isso e como a fotografia pode ser uma ferramenta aliada a muitos outros processos para a gente começar essa libertação. Então, eu voltei a trabalhar, né, depois da morte do meu pai, muito viva ainda assim esse luto e essa necessidade de estar, né, com outras mulheres depois de sei lá quantos meses em isolamento. Eu decidi voltar a trabalhar e comecei a entender realmente qual era o lugar da fotografia dentro desse processo de transformação das mulheres. E o que eu trago hoje para a minha vivência fotográfica, porque é isso, eu tirei o nome Lobeiras e apropriei mesmo a fotografia feminina, a fotografia de corpos reais, como a cara da Ju Queiroz Fotografia, como a cara do meu trabalho. Porque até então o projeto era uma coisa que ia rolar em paralelo junto com outros trabalhos, mas aí então eu decidi que realmente era isso que eu queria fazer. Então eu fiz essa mudança e comecei a trazer essa conexão da mulher com a natureza, porque é nessa conexão com a terra, com os elementos, que a gente também encontra esse lugar de cura, porque a natureza cura. A gente encontra muitas analogias, muitos entendimentos sobre quem somos, nosso lugar aqui, né? Pensando de uma forma macro para além da nossa sociedade, mas pensando num planeta que está dentro de um sistema, que está dentro do universo e que tem muitas outras coisas envolvidas, né? Então, trazer de volta essa conexão com a nossa natureza, que traz também essa conexão com a natureza interna, que faz com que a gente olhe para o que a gente tem aqui. E aí eu trago muitas vivências aqui no Cerrado, eu fotografo em outros lugares também, mas o Cerrado é o que traz assim a grande força do meu trabalho, porque o Cerrado ele é como as mulheres, ele é queimado e devastado todos os anos e com as primeiras chuvas o Cerrado renasce das cinzas, assim como muitas de nós que passamos às vezes uma vida inteira sendo devastadas e às vezes é preciso uma chuva de informação, uma chuva de bênçãos, uma chuva de às vezes dores, para a gente conseguir renascer e sair desse lugar. Então eu trago muito essa conexão com a natureza e trago muito essa questão de ser uma vivência fotográfica. Porque para além de fotos lindas e maravilhosas, a experiência tem que ser transformadora. Porque se a experiência for ruim, você vai olhar para aquelas fotos e você não vai se sentir bem. Então, sendo uma experiência positiva, sendo uma experiência libertadora, as fotos em comunhão com a sua vivência, a sua experiência dentro ali do ensaio, é que realmente torna tudo isso transformador. E o que eu vi acontecer nos meus ensaios, eu acho que foi muito do que aconteceu comigo. E é o que eu vejo, assim. As mulheres chegam para mim com muitas questões, com muitos relatos de não aceitação, de sofrimento, de não se verem, de não se encontrarem. Chegam às vezes assim, a gente conversa bastante antes das sessões, eu gosto de falar bastante, então eu mando vários áudios para os meus clientes, falando sobre as minhas percepções e o que eu vejo acontecer nos ensaios e como eu venho estudando o mito da beleza e a construção desse conceito dentro da nossa vida. E às vezes elas chegam, na maioria das vezes, e 90% das minhas clientes nunca foram fotografadas antes. Elas chegam na sessão
com muitas questões. Eu não gosto da minha barriga, eu não queria que mostrasse o meu braço, eu não queria que mostrasse tal coisa. E aí eu percebo que à medida que a gente vai, o ensaio vai rolando, eu vou conversando com elas, a gente vai se divertindo. E o lance da conexão com a natureza traz muito essa sensação de liberdade. Então a mulher tira a roupa, ela vai se despir ali das suas vestes e também vai se despir de muitas crenças, de muitos paradigmas. Naquele momento em que ela decide tirar a roupa e se conectar com a natureza em que a gente está vivendo ali. Então, à medida que a gente vai se conectando, que a gente vai explorando o ambiente, né? E aí vocês podem ver nas minhas fotos que eu gosto muito de trazer a mulher como uma continuação da natureza, em comunhão realmente com o espaço ali. Então, à medida que a mulher vai, sabe, entra na água, vai ali, deita nas pedras e rola na terra e sobe nas árvores, a gente faz coisas loucas assim. A mulher vai se soltando e vai compreendendo dentro dela, assim, qual o lugar dela nesse mundo e vai se apropriando desse corpo. E eu vejo mulheres chegarem para a sessão retraídas, curvadas, tensas, ansiosas, muitas vezes até pálidas. E eu vejo mulheres florescerem, brotarem como uma flor que sai de dentro da terra depois de um ensaio assim. O timbre da voz muda, a postura muda, o semblante muda, tudo muda. A mulher realmente sai outra do ensaio. Mas isso não garante que ver as fotos vai ser fácil. Eu acabei de ter uma experiência assim, de uma mulher muito maravilhosa, muito linda, muito deusa, muito padrão. E para ela tá sendo muito duro ver as suas próprias fotos. Muito difícil ela conseguir se achar bonita nessas fotos. E ela é uma mulher padrão. Então, isso não garante. Mas é como eu sempre falo, é um processo e a gente precisa se acolher dentro desse processo, entender qual é, em que lugar do caminho de autoaceitação eu estou, ter essa consciência, né? Então, é um trabalho que eu vou desenvolvendo junto com a mulher, inclusive na escolha das fotos, né? Eu mando as minhas sugestões de escolha, a gente conversa bastante, sabe? E deixo o espaço aberto para que as minhas clientes me procurem, para que a gente troque, né? Porque esse fortalecimento entre mulheres é algo muito importante para essa desconstrução. Porque senão a gente vai dar murro em ponta de faca, porque é uma luta contra o sistema. É uma luta contra um sistema que lucra com a insatisfação das mulheres. E que o mito da beleza, ele não diz sobre a nossa aparência. Ele diz sobre o nosso comportamento de consumo. É uma forma como o sistema tem de colocar as mulheres nesse lugar que a gente está hoje, de sermos submissas, de sermos inferiores, de ganharmos menos, e de toda a nossa vida ser pautada numa aparência, que na verdade é colocado um padrão ali inatingível, mas para alcançar esse padrão nós vamos ter que ter uma série de comportamentos para chegar até ele. Só que esse padrão ele é inalcançável. Então ele é um sistema que se retroalimenta, porque a gente busca, 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 busca e não alcança. Então a indústria da beleza, e isso inclui tudo, né? Roupa, cosméticos, cirurgias plásticas, revistas femininas, tudo o que envolve o universo feminino é consumo. E mulheres insatisfeitas consomem mais, vão comprar mais produtos, vão procurar mais profissionais, vão comprar outras roupas, vão comprar cursos, enfim, uma infinidade de coisas que a gente vai consumir para alcançar isso. E então, até a gente chegar a ter esse entendimento, é um caminho. Então a gente precisa saber em que lugar desse caminho nós estamos. E essa é a consciência que eu busco trazer para as minhas clientes, né? Que às vezes um ensaio fotográfico pode ser o início desse processo.
Às vezes o ensaio fotográfico pode estar no meio desse processo, que eu acredito que ele é infinito, que a gente vai passar a vida inteira mesmo nessa desconstrução. Então, identificar isso para que a gente tenha consciência, né? E em que lugar o ensaio fotográfico entra aí. Então, uma mulher que tem ainda muitas questões com o corpo, que não se aceita. Eu recebi clientes que ficaram um ano sem sexo, porque não tinham coragem de tirar a roupa na frente dos companheiros, dos parceiros. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, eu já recebi pessoas assim, clientes assim, mas que já estavam nessa busca. E aí chegaram no ensaio para ter esse momento. E não quer dizer que seja fácil, porque não é. É um caminho muitas vezes doloroso. Mas é um caminho de libertação que não tem como voltar atrás. E aí vocês imaginem se todas as mulheres do mundo se amassem e se respeitassem e respeitassem o seu corpo como ele é. O que seria do nosso sistema? O que seria do mundo se todas as mulheres se libertassem desses padrões e vivessem em plenitude? O seu corpo, o seu templo é a manifestação do seu ser aqui na Terra. O que seria, o que aconteceria? A gente ia quebrar o sistema, a gente ia quebrar esse mundo, gente. A gente ia dominar tudo, né? E o meu trabalho, ele é isso. É trazer essa consciência, é poder proporcionar às mulheres uma experiência de conexão com o seu corpo e de poder se conectar comigo, que também sou uma mulher, que também passei por todos esses processos e que tô ali, que também tiro a roupa e também me jogo com todas elas, nesse momento de confiança mútua que a gente perde ao longo da vida, de confiar nas mulheres, de confiar em nós mesmas, né? Então, o ensaio ele entra aí nesse lugar e, e eu sinto, agora para finalizar minha fala, já tem 50 minutos esse vídeo, eu sinto que a fotografia ela é uma ferramenta muito transformadora. A fotografia tem poder de cura. Eu vejo mulheres se transformarem realmente. Tem um caso de uma cliente que participou da jornada de 2 turmas. Uma mulher gorda, com dançarina de dança do ventre, com um mestrado nessa área de apropriação do corpo e o corpo gordo na dança. E ela fez a jornada. Depois da jornada, depois dessas 2 turmas, ela é de Florianópolis, eu fui para lá e a gente fez um ensaio fotográfico e ela me deu um feedback que eu fiquei muito feliz. E ela me contou que depois da jornada e depois de iniciar esse processo de se fotografar e de se reconhecer, ela se permitiu se apresentar para outras pessoas. Até então, ela só dançava para si, dançava em casa, fazia aulas e tal, mas estava ali naquele momento de isolamento e tudo mais, e ela não tinha coragem de aparecer. E ela se apresentou para mais de 20 países. Ela aparece todos os dias no meu Instagram com uma coreografia nova, com todo aquele corpo imenso e maravilhoso e liberto e dançante e pulsante. E ela me falou que foi depois de tudo isso que ela se permitiu, sabe? E ela expandiu o trabalho dela e hoje ela é assim uma deusa, se apresenta em muitos lugares. Hoje tudo online, né, gente? Mas está em muitos festivais e isso é lindo, isso é muito lindo mesmo de ver. Eu gosto muito de fotografar corpos gordos, de fotografar corpos dissidentes, corpos reais, né, de mulheres reais. Então, nas minhas fotos vocês vão perceber que eu não faço edição de pele, eu não faço manipulação, não tiro nenhuma parte, não apago estrias, não apago celulites, não apago cicatrizes, porque a proposta é essa, a gente se vê como nós realmente somos. E como se vê é altamente transformador e o que a gente está fazendo aqui é subversivo. O que a gente está fazendo aqui é uma luta mesmo para que nós mulheres possamos nos libertar, possamos celebrar esse corpo que nós temos, independente da forma, tamanho, cor ou o jeito de ser. Somos todas maravilhosas, somos todas lindas e é o que eu tento trazer, essa beleza que eu vejo em todas as mulheres, porque eu vejo, hoje eu consigo ver e eu vejo o quanto fotografar as mulheres
me transforma a cada sessão, porque eu ouço as questões delas, eu vejo as questões delas e eu vejo tanta beleza que eu quase não consigo acreditar que aquela mulher não se sente assim. Então, cada vez que uma mulher passa pelas minhas lentes, reconstrói um pouco da minha história, vai remontando essas partes que se perderam de mim no caminho. E, e é uma transformação mútua. Eu me transformo, elas se transformam e a gente vai mudando o mundo assim. Vou encerrando a minha fala por aqui então, amadas. Foi um prazer muito, muito grande. Me coloco à disposição para quem quiser me procurar. Vou colocar aqui nesse vídeo as minhas redes, meus contatos. Estou à disposição para trocar ideias, para fotografar vocês, para a gente viver experiências lindas e transformadoras aqui na Chapada ou em qualquer outro lugar. Estou disponível para vocês. Quero avisar também que a jornada de autorretrato vai voltar esse ano, reformulada como um curso de autorretrato e autoconhecimento. Então, eu vou trazer aí todos os meus estudos, toda a minha vivência e a minha proposta, né, de se reconhecer através da fotografia dentro desse curso. Então, fiquem ligadas aí nas minhas redes, nos meus contatos, que logo mais isso vai sair. E eu agradeço muito o convite, agradeço por estar aqui, pela abertura, pela escuta. Sou muito grata a todas vocês por se permitirem vir aqui e a gente discutir e falar sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje. Muita gratidão, obrigada, fiquem todas bem, fiquem todas em paz. E é isso. Um grande beijo.